Dando continuidade à nossa apresentação de casos clínicos, o nosso tempo desse primeiro caso foi em torno de 35 minutos. Muito bem, dentro do prazo. Vamos agora para o segundo caso, que é a professora Ana Butler. Ela é membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da SOBED, é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco, preceptora de graduação e pós-graduação do Hospital Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco. A doutora Mônica, que vai moderar, tem graduação em Medicina pela UFPB, tem residência em Gastroenterologia e Endoscopia, mestrado e doutorado em Ciências pela Unifesp e pela UFPB, título de especialista pela Federação Brasileira de Gastro, Sociedade Brasileira de Hepatologia e SOBED, professora de Gastroenterologia da UFPB e FAMEN. Lembraria a doutora Ana que são os 20 minutos para a apresentação do seu caso e teremos 10 minutos com a doutora Mônica para responder aos questionamentos dos nossos espectadores. Boa apresentação, Ana. Nós vamos apresentar uma sessão um pouco diferente de casos clínicos, certo? E vamos falar sobre sangramento digestivo de origem obscura. Então, a gente pode dizer que até 2003 nós tínhamos uma classificação de sangramento digestivo médio, de sangramento digestivo. Era o sangramento alto, quando se localizava acima do ângulo de trás, e baixa quando o sítio de sangramento ficava abaixo do ângulo de trás. Mas, em 2001, com o advento da cápsula endoscópica, foi possível se identificar lesões no intestino médio que seriam responsáveis por sangramento do intestino delgado. Então, essas lesões respondem por 5% de todas as lesões, certo? E do trato digestivo, e são responsáveis pelas maiorias dos sangramentos digestivos que persistem ou recorrem depois que uma endoscopia e uma colonoscopia são normais, certo? Então, quando a gente tem uma endoscopia e uma colonoscopia normal, nós estamos diante de um sangramento obscuro. Esse sangramento obscuro pode ser em curso quando o sangramento for visível, sob a forma de melena ou hematoquesia. Uma informação importante é que, para esse sangramento ser visível, é necessário que o paciente perca 150 ml por dia nas fezes. Então, isso vai realmente conferir a mudança da coloração das fezes. Já o sangramento digestivo obscuro oculto é aquele onde não há a modificação das fezes, da coloração das fezes. Então, eu vou apresentar o primeiro caso clínico. São casos rápidos, certo? Uma senhora de 79 anos, natural de Recife, que tinha história de melena e necessidade de transfusões sanguíneas. Ela tinha uma endoscopia e uma colonoscopia normais aqui, e ela realizou o exame de cápsula endoscópica e se verificou angioectasias, certo? Sangrantes no ilho e no jejum, certo? Esse tipo de angiodisplasia é uma angiodisplasia. Foi instituído um tratamento com octreotídeo e essa paciente teve alta da UTI, certo? Então, as angiodisplasias são as situações mais comuns de sangramento digestivo obscuro, respondendo por até 40% dos casos. São mais prevalentes em idosos e renais crônicos e se devem a comunicações patológicas dilatadas entre veias e capilares que determinam essa configuração estrelada que são as angioectasias. Quando as angioectasias são associadas à estenose aórtica, nós temos a síndrome de Hyde, que era o caso dessa paciente. E a troca valvular traria algum benefício, né? Então, quando nós temos uma endoscopia e uma colonoscopia normais, o próximo método de escolha para a investigação do sangramento é a cápsula endoscópica. Então, a gente diz que é enteroscopia por cápsula. Enteroscopia é a endoscopia que se faz do intestino delgado.
Então, é um método indolor, bem tolerado, que visualiza todo o delgado na maioria das vezes. A desvantagem da cápsula é que não faz biópsia ou terapêutica endoscópica. E a complicação da cápsula é a retenção. No caso, essa retenção poderia ocorrer nesta situação, onde nós temos úlceras do delgado condicionadas pelo uso de anti-inflamatórios não hormonais, que com a cicatrização vão formando diafragmas e estenosando a luz do órgão, o que pode condicionar retenções, certo? Então, para realizar uma cápsula, nós temos que realmente saber se o delgado é pérvio, tá certo? Então, nós temos também como opções de enteroscopia as enteroscopias profundas. A primeira que foi introduzida foi a enteroscopia de duplo balão. As de balão têm o mesmo princípio de ir introduzindo o aparelho à medida que os balões vão ser insuflados e vão encontrando lesões, certo? E vão podendo realizar a terapêutica que a cápsula não consegue realizar. A spiroenteroscopy é esse aqui, ele tem um mecanismo de saca-rolha, ele é mais rápido na introdução, mas quando ele é retirado, ele pode lesar o intestino delgado, certo? E a enteroscopia intraoperatória, nós vamos falar mais um pouquinho em alguma outra situação. Nós colocamos aqui o push-enteroscópio por uma questão histórica, que ele existe desde a época que eu fui residente, nos anos 90, né? Ele é um endoscópio mais longo, que tem o objetivo de avaliar o duodeno e o jejum proximais. Então, aqui nós temos um outro caso de uma moça de 35 anos, internada em CTI por sangramento recorrente com instabilidade hemodinâmica. Ela tinha uma história que no ano anterior se submeteu a uma duodenopancreatectomia, que é a cirurgia de Whipple, por uma neoplasia benigna de pâncreas. A endoscopia e colonoscopia foram normais e essa paciente foi solicitada para realizar uma cápsula endoscópica. Nós tivemos que introduzir a cápsula endoscópica por endoscopia, porque como ela tem modificação do trato digestivo, certo? Então, era possível que a cápsula ficasse impactada e não progredisse para a alça eferente, que era o que nós queríamos, né? Aqui, rapidamente, a gente consegue visualizar muito rapidamente essa lesão que nós podemos ver aqui nesse slide aqui. Então, ela teve o diagnóstico de lesão de Delafoy de alça eferente. E o que fazer? É uma lesão instável, certo? Então, ela foi submetida à enteroscopia de duplo balão para a realização de uma terapêutica endoscópica com colocação de clipe, certo? E resolução do sangramento. Nesse momento, nós dizemos que a cápsula foi útil não só no diagnóstico da lesão, mas também na definição da rota da enteroscopia, porque os enteroscópios podem ser inseridos ou por via oral ou por via anal, na dependência de onde é que nós vamos julgar que está o sangramento. Se fizermos a cápsula e vimos que a lesão estava proximal, em alça eferente proximal, então a introdução da cápsula foi por via oral. A da enteroscopia foi por via oral. Se tivesse sido uma lesão de ilho, a inserção do enteroscópio teria que ser feita pela via retal. E essa paciente não apresentou novos casos de sangramento. A enteroscopia profunda está indicada no diagnóstico e terapêutica de lesões de delgado, certo? Ela faz diagnóstico e terapêutica, certo? Só que nós temos que lembrar que a enteroscopia profunda, certo? É um procedimento laborioso que envolve 2 endoscopistas bem treinados e também um anestesista e uma sala com todos os recursos. Então, a indicação da enteroscopia é para fazer
não só o diagnóstico, mas também a terapêutica de lesões do delgado. Ela realiza hemostasia, como nós vimos ali, ou com plasma de argônio, também polipectomias e dilatações. Nós vimos o Dr. Yamamoto, que foi quem fez o duplo balão, realizando uma dilatação muito bonita no doente de Crohn, certo? No DDW, em uma sessão ao vivo no ano passado. As complicações da enteroscopia é a pancreatite e a perfuração. A enteroscopia intraoperatória está indicada para pacientes sem condições de enteroscopia por balão devido a cirurgias prévias e aderências. Uma coisa que eu acho importante abordar é que, antes de se fazer qualquer outro procedimento para investigar o delgado, a gente tem que excluir causas hematológicas de anemia, certo? Ou então causas de má absorção, por exemplo, uma doença celíaca. Então, muitas vezes, vale a pena se repetir a endoscopia e, algumas vezes, a colonoscopia, mesmo que a primeira tenha sido normal, porque a repetição dessas endoscopias podem achar lesões em até 30% quase dos pacientes, certo? E os preditores de novos achados na repetição da endoscopia são as grandes hérnias hiatais, por exemplo, onde nós vamos encontrar úlceras de Cameron e que podem ser causas de anemia de origem obscura, tá certo? Então, eu só vou falar aqui rapidamente de um colega médico, que é pai de um outro colega médico, ambos gastroenterologistas, que o filho estava muito preocupado que ele tinha uma anemia obscura e insistiu que ele tinha que fazer uma cápsula e eu aceitei. Mas quando eu fui processar a cápsula, ela estava impactada no segmento de hérnia hiatal de 26 centímetros, né? A próxima cápsula que nós fizemos foi por direcionamento endoscópico. Então, grandes hérnias hiatais são causas de anemia obscura que não estão dentro do delgado. Assim como as GAPES, né, são causas de anemia obscura que não estão no delgado. E o que pode acontecer em alguns casos é que o paciente que tem uma anemia obscura visível vem apresentando melena e, de repente, é encontrado caído no chão e é levado para uma emergência. E o primeiro exame que vai se fazer nesse paciente é uma endoscopia digestiva alta, né? Nem sempre nas melhores condições, porque o paciente pode estar em vasoconstricção, né? E no regime de vasoconstricção, nós não vamos encontrar GAVE, nós não vamos encontrar Delafoire e nós não vamos encontrar algumas lesões que nós acharíamos se o paciente estivesse estável. Então, indica-se a repetição da colonoscopia se o predomínio do sangramento for hematoquesia da colonoscopia, porque a hematoquesia implica que o sangramento deve ser baixo, né? Aqui é um PA positivo que mostra mais ou menos o que eu falei, né? Lesões que são encontradas, seriam encontradas e que nós devemos procurar no trato digestivo alto e baixo para não fazermos uma cápsula sem uma necessidade, né? E eu queria chamar a atenção que pacientes abaixo de 40 anos têm apresentado tumores no delgado, certo? Tumores estromais, neuroendócrinos, linfomas, adenocarcinomas, numa proporção muito semelhante aos pacientes os pacientes mais idosos. Aqui é um outro caso interessante de um paciente de 25 anos que abriu um quadro com sangramento obscuro visível, né? Melena, era melena. Ele apresentou endoscopia e colonoscopia normais. Eu fui chamada para fazer essa cápsula, certo?
E quando eu fui processá-la, eu avisei a Roberto Magalhães, que era o médico desse paciente, que ele estava sangrando. Ele disse, ele está indo para a sala agora. Então, o que é que esse paciente tinha? Doença de Crohn do Delgado. E o que é importante é que a doença de Crohn é uma importante causa de sangramento digestivo de origem obscura, né? Ele foi submetido a uma enterectomia de íleon, né? O sangramento em atividade é raro. Eu encontrei essa referência há 2 dias atrás, porque desde 2008 eu tento ver em que proporção os pacientes de Crohn abrem ou têm um quadro de sangramento ativo do delgado, né? Então, isso acontece em 0,5% a 4% dos casos. Aqui um outro caso de paciente de 40 anos, masculino, com história de 2 episódios de melena e instabilidade hemodinâmica no intervalo de 6 meses de cada um. Ele tinha uma endoscopia e uma colonoscopia normais nas 2 situações. Eu estava vendo esse exame com os meus residentes na minha casa, né? E eles disseram, não tem lesão aí não. Eles foram para casa e eu fui vendo esse exame frame por frame, de quadrinho por quadrinho, até que aqui a gente vê passar em um frame a lesão. Era realmente uma lesão bem pequena. Esse paciente foi para a cirurgia e na cirurgia viu-se que ele tinha uma lesão elevada de 10 milímetros com ulceração central. Na histologia mostrou que se tratava de um giste e que ele tinha um risco muito baixo, certo, para progressão da doença, baseado no tamanho da lesão e no índice mitótico da peça. Bom, então, apesar de raro, o gisto é o tumor primário mesenquimal mais comum do trato digestivo, com a prevalência estimada de 25%. Então, esse algoritmo que eu coloco aqui é para que a gente pense junto um pouquinho. Então, quando a gente está diante de um sangramento digestivo de origem obscura, nós podemos pensar em fazer uma segunda avaliação. Perguntar como foi a endoscopia, será que vale a pena repetir a endoscopia, a colono, né? Eu coloco aqui a push enteroscopy porque os outros algoritmos que nós vimos têm utilizado, ou seja, acho que algumas pessoas continuam tendo push enteroscopy nos serviços, né? Então, se o sangramento for em curso e for um sangramento maciço, está indicada uma angiografia, certo? Se a angiografia for positiva, nós temos que pensar no manejo específico, seja uma enteroscopia profunda de duplo balão para tratar esse sangramento, utilizando plasma de argônio ou clip, uma angiografia com embolização, ou mesmo uma laparoscopia intraoperatória em casos mais extremos, né? Mas, se a angiografia for negativa e o sangramento for em curso ou oculto, está indicada a cápsula endoscópica, certo? Se a cápsula endoscópica for positiva, ela vai partir para o manejo específico. Se ela for negativa, nós vamos ter que julgar se serão necessárias mais investigações. E aí nós vamos particular cada situação, porque a hemorragia digestiva é uma condição dinâmica, certo? Bom, aqui acho que é o último caso que eu teria para apresentar, um paciente de 83 anos, masculino, que apresentou melena com instabilidade hemodinâmica. Ele estava no CTI, fez endoscopia e colonoscopia normais, e que era curioso é que ele, no jejum ele não sangrava, ele só sangrava em íleo, né? Quando ele teve condições de ser abordado cirurgicamente, qual não foi a nossa surpresa? Ele tinha um divertículo de Meckel, ou seja, um divertículo de Meckel em um paciente de 83 anos. Ninguém ia imaginar, né? Mas se ele fosse um paciente mais jovem, certo, nós poderíamos pensar em fazer uma varredura de Meckel. E se ele não estivesse sangrando, estivesse estável,
ou seja, se ele não tivesse hemodinamicamente estável, nós faríamos uma cintilografia. A varredura de Meckel consiste numa cintilografia, certo? Com injeção de tecnécio, porque o tecnécio tem uma grande afinidade pela mucosa gástrica. Mas identifica apenas divertículos com mucosa gástrica ectópica. Tem uma sensibilidade, um valor preditivo e uma especificidade boa para o diagnóstico do divertículo de Meckel. Bom, então, nós temos algumas alternativas para abordar o sangramento digestivo médio, né? A cintilografia deve ser feita quando a taxa de sangramento estiver entre 0,1 e 0,5, que vai ser possível detectar o sangramento, pelo menos em relação ao quadrante específico. Já a angiografia exige que o sangramento seja maior que 0,5 ml por minuto, né? E ela oferece uma possibilidade de fazer uma embolização superseletiva e, assim, resolver o sangramento do paciente. Os outros métodos que vieram para avaliar o delgado, certo? Depois da cápsula e das enteroscopias profundas, foi a enterotc e a enterorressonância, que possibilitam a melhor visualização da parede, e a enterotc multifásica, que hoje se realiza como um grande primor, ela consegue até visualizar vasos da submucosa, tá certo? Os vasos até malformações vasculares, mas não é todo o serviço que tem avaliado. Já a angio-TC é indicada para pacientes estáveis, e quando esses pacientes eventualmente vão ter que ser submetidos a uma angiografia, né? Ela melhora os resultados para terapêutica, ela melhora os resultados da angiografia. Só dizendo que esses pacientes podem ser tratados com reposição de ferro. Nos pacientes estáveis, com estudo negativo para sangramento, pode-se fazer a reposição de ferro. Terapia hormonal não tem benefícios. Os inibidores da angiogênese, como a talidomida, pode ser útil, mas tem uma grande limitação pelos efeitos colaterais, principalmente a neuropatia periférica, que é muito limitante. Já o octreotídeo tem oferecido efeitos mais promissores, né? Ele, além de ser um inibidor da angiogênese, ele diminui o fluxo do adenal e esplâncnico, também aumenta a resistência vascular e a agregação plaquetária. Então, ele é favorável nas lesões digestivas múltiplas ou de difícil manejo endoscópico. A terapia endoscópica pode ser feita de várias modalidades, clipe, plasma de hormônio, eletrocoagulação multipolar. E a gente vai finalizar dizendo que o sangramento digestivo obscuro do intestino médio é incomum, certo? Respondendo só por 5% desses sangramentos, mas tem um grande impacto em custos hospitalares, morbidade e qualidade de vida desses pacientes. Que a cápsula endoscópica é indicada após uma endoscopia e uma colonoscopia negativas. O papel diagnóstico da cápsula e da enteroscopia são similares, sendo que alguns estudos mostram que quando a enteroscopia é feita depois da cápsula, ela não só detecta mais lesões, como trata mais lesões, né? Propõe-se redefinir o sangramento obscuro como não só aquele onde a endoscopia e a colono são normais, mas também que a cápsula endoscópica, enteroscopia profunda e a enterotc sejam negativas. Bom, em até 30 pacientes, em 30% dos pacientes, nós temos uma lesão suspeita do delgado, mas dentro do alcance da endoscopia alta e colonoscopia, e, portanto, nós podemos pensar numa segunda avaliação. Aqui eu estou fazendo um convite muito otimista
para o 14º Congresso Norte e Nordeste de Gastroenterologia, que teria sido realizado em Recife, em junho, certo? Mas foi adiado para março. Então, eu tenho grandes esperanças de que nós façamos esse congresso em Recife e que nós tenhamos vocês conosco. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Sociedade de Gastroenterologia da Paraíba pelo convite para participar do 8º Gastro Paraíba, sobretudo ao lado de nomes tão ilustres da gastroenterologia brasileira. Eu gostaria de parabenizar também a comissão organizadora, na pessoa do presidente Milton Basílio, pelo excelente evento que está sendo organizado, e parabenizar a doutora Ana Botler pela excelente apresentação, casos clínicos bastante esclarecedores e elucidativos, e que permitiu que pudesse compartilhar conosco a sua experiência de tantos anos aí com a cápsula e com esses outros procedimentos, e realmente foi uma sessão bastante enriquecedora, mostrando como é desafiador, né, a condução, o manejo de pacientes que tenham sangramento intestinal oculto. Eu tô com o áudio. Ok? Eu precisava que me ajudasse nesse. Eu tô. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Bom, eu não sei o que é que houve aqui, eu peço desculpas se fui eu que cliquei em alguma coisa e eu comecei a ouvir minha voz. Sim, Mônica. Está resolvido, então. Está resolvido, obrigada. Então, mostrou que esse desafio, que é o sangramento intestinal oculto, ele pode ser superado com o emprego dessas atuais ferramentas, né, que já são disponíveis. Sobretudo esses casos de sangramento no intestino delgado, que são a área de difícil acesso, né, para o diagnóstico e, sobretudo, para a terapêutica. Então, eu acho que a doutora Ana relembrou importantes questões sobre essa classificação do sangramento superior, médio e inferior, ilustrou com esses casos bastante da nossa prática diária, sobretudo a angiodisplasia, que é realmente disparada a maioria dos casos, mas lembrou os lesões por anti-inflamatório, a doença de Crohn, que muito raramente, como a senhora mesmo falou, se apresentaria como anemia aguda, a maioria dos casos a gente vê como uma anemia crônica, né? Mas também alertou para outras causas, como o de Elafoa, o giste e o divertículo de Meckel, bem interessante no paciente de maior idade. Então, ficou claro para quem assistiu à aula que esses procedimentos endoscópicos e da cápsula e a colocação dos exames de imagem. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, ver se a gente tem alguma pergunta da nossa audiência. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode nos enviar as questões para o chat. Enquanto o pessoal aí está enviando, doutora Ana, eu queria lhe fazer uma provocação. Algumas vezes nós observamos que os pacientes chegam com esses sangramentos ocultos, com essas investigações, às vezes com endoscopias inúmeras, né? 2, 3, 4 endoscopias, 2, 3 colonoscopias, e sem que esses exames tenham esclarecido a fonte do sangramento. Então, a minha pergunta seria nesse sentido: existe um limite de quantas vezes nós devemos repetir esses exames até nos sentirmos satisfeitos e assim, motivados para prosseguir na investigação com os outros métodos? Excelente, Mônica.
Eu acho que um exame, se for bem feito, em condições boas, já é suficiente, está entendendo? Então, se o paciente traz uma endoscopia, certo? O paciente não tinha entrado no hospital naquele dia, não tinha feito a endoscopia na vigência de sangramento, que eles estivessem em condições hemodinâmicas não muito boas, esse exame já seria suficiente, certo? Eu acho que se faz muito esses exames porque, às vezes, as pessoas têm dificuldade de obter a cápsula, as enteroscopias, então vamos repetir. É como se dissesse, não vamos deixar de fazer nada, né? E a colonoscopia se repete assim, por exemplo, se o sangramento tiver sido por hematoquesia, né? O sangramento tivesse sido exteriorizado por uma hematoquesia, porque aí não precisaria se repetir a cápsula, mas realmente eu percebo isso. Olha, eu tenho esse exame, e ainda continuo com anemia, e as anemias são importantes. É um desafio ainda, mesmo com a cápsula, mesmo com a enteroscopia de duplo balão, persiste sendo um desafio, né? Exato. A senhora acabou já respondendo um outro questionamento que eu ia fazer, que era exatamente nesse sentido, a realidade do Brasil, por ser tão heterogênea, e centros que não dispõem da cápsula, né? Como seria a condução desses casos onde a gente não dispõe da cápsula? A gente teria que abordar o paciente repondo ferro, se ele respondesse ferro oral, tudo bem, se não, ferro venoso, se não, podia-se tentar a talidomida. A talidomida tem, sim, alguma resposta em relação à diminuição da necessidade de sangramento e da quantidade de ressangramentos também. A gente tem um pouco de dificuldade de conseguir talidomida, que a gente só consegue em postos de saúde que tratam hanseníase, né? Então, para liberar também a talidomida é um pouco complicado, porque as pessoas têm que se apresentarem não como potenciais grávidas, né? E então é um pouquinho difícil, mas se consegue. E se consegue, se tem os resultados, né? Mas o paciente vai reclamar muito de neuropatia periférica. Mas é melhor neuropatia periférica do que sangramento, não é? Eu estou recebendo aqui, doutora Ana, algumas questões. Me enviaram aqui uma questão de esofagite eosinofílica, que depois eu vou repassar para a Daniele. Doutor Jônio Arruda Luz dá os parabéns pela apresentação, e tem uma pergunta aqui que é: o exame de cápsula endoscópica é disponível pelo SUS? Com os avanços tecnológicos, a tendência na diminuição do valor do exame? Olha, não é disponível no SUS, embora em alguns momentos o SUS consiga esse exame, né? Eu já fiz algumas vezes pelo SUS, eu não sei como foi o processo, mas chegou para mim isso, né? Em relação ao barateamento da cápsula, né, a gente tem já desde 2001 e a gente não viu essa cápsula baratear, mesmo já havendo no mercado outras cápsulas endoscópicas, está entendendo? Essa cápsula ainda não barateou. Eu também tinha grande expectativa que barateasse, não barateou, né? É isso. E doutor Alexandre Buzardi, nosso colega de São Paulo, lhe parabeniza pela excelente palestra, doutora Ana, e faz um comentário que a sua apresentação mostrou esse painel de ferramentas que nós possuímos há muitos anos para o manejo do sangramento obscuro em nível internacional. E dá parabéns também à nossa moderação. Olha, ele é meu amigo, o Jônio é meu amigo, não vale, né? Sim. Mônica, eu que agradeço a você a gentileza e a docilidade de estar moderando essa sessão comigo. Muito bom. Tá. Eu acho que agora a gente não tem mais nenhuma questão, Ana. Pode chegar depois, a gente pode, no painel final, complementar.
Muito obrigada.